A primeira vez que notei que algo estava errado, não dei muita importância. Trabalhando como peão em uma vasta fazenda de gado no interior do sul do Texas, você se acostuma a ouvir ruídos estranhos e a lidar com ocorrências inexplicáveis. O vento soprando pelas planícies pode pregar peças nos seus ouvidos, e as longas horas sob o sol escaldante muitas vezes fazem seus olhos verem coisas que não estão lá. Para essa história, você pode me chamar de Miguel. Tenho trabalhado em uma certa fazenda há alguns anos. É um trabalho duro, mas honesto. Na maioria dos dias estou de pé antes do amanhecer, selando meu cavalo e saindo para verificar o rebanho. Temos cerca de 600 cabeças de gado em uma enorme extensão de terras áridas. É um lugar bonito, mas pode ser implacável. É o tipo de lugar onde você sempre mantém um olho no horizonte, observando redemoinhos de poeira ou tempestades de verão se aproximando. O primeiro incidente aconteceu no final de abril, justamente quando o calor real do verão estava chegando. Eu estava consertando uma cerca que havia se soltado em uma recente tempestade. O sol estava começando a se pôr no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Enquanto trabalhava, percebi uma sensação de desconforto. Parece clichê, mas senti como se estivesse sendo observado. Comecei a olhar ao redor, meio que esperando ver um coiote ou talvez um puma me observando do mato, mas não havia nada lá, apenas o som suave do gado ao longe e o farfalhar do vento através das árvores. Tentei ignorar e voltei ao trabalho. À medida que ficava mais tarde, aquela sensação de estar sendo observado ficou mais forte. Os pelos na nuca se arrepiaram, e eu posso jurar que ouvi algo se movendo no mato alto, logo além da cerca, algo grande. Gritei, achando que poderia ser um dos outros peões pregando uma peça em mim. "Ei, quem está aí?" gritei. Para ser honesto, eu parecia um pouco assustado. Não houve resposta, apenas mais farfalhar. Estava mais perto agora, e então um cheiro me atingiu. Não era como nada que eu já tivesse encontrado antes. Senti uma mistura de cachorro molhado, carne podre e algo mais que eu não conseguia identificar. Eu não esperei para ver o que era. Juntei minhas ferramentas e corri de volta para minha caminhonete com o coração disparado. Enquanto dirigia de volta para o alojamento, continuei olhando pelo retrovisor, esperando ver algo me perseguindo na estrada. Quando cheguei, não mencionei nada aos outros peões. Eles já achavam que eu era um pouco mole, sendo originalmente da cidade. Não havia necessidade de lhes dar mais munição. Naquela noite, enquanto estava deitado na minha cama, ouvindo roncos ao meu redor, não conseguia me livrar da sensação de que algo lá fora no escuro estava me olhando. As semanas seguintes passaram sem incidentes. Os serviços me manteve ocupado do nascer ao pôr do sol e consegui empurrar aquele encontro estranho para o fundo da minha mente. Mas no início de junho as coisas começaram a ficar estranhas novamente. Foi Pedro quem primeiro notou que algo estava errado com o rebanho. Pedro trabalhava com gado há mais tempo do que eu estava vivo, e ele tem um senso quase sobrenatural quando algo não está certo. No café da manhã, ele mencionou que o gado parecia assustado, mais nervoso do que o normal. "Eles sabem de algo que nós não sabemos", ele disse com preocupação. Na época eu não dei muita importância, mas nos dias seguintes comecei a notar também. O gado estava se agrupando mais do que o normal, mesmo no calor do dia, e estavam mais silenciosos, como se estivessem tentando não chamar atenção para si mesmos. Então os ataques começaram. No início, era apenas um bezerro aqui e ali. Nós os encontrávamos pela manhã, fracos e sem energia, com feridas estranhas no pescoço. O patrão, que vamos chamá-lo de Sr. Hawkins, achou que fosse coiotes ou até mesmo um puma. Ele nos mandou começar a patrulhar à noite, revezando-nos para percorrer as linhas da cerca com rifles. Então as coisas ficaram realmente estranhas.
Eu estava em patrulha com Jones, outro peão, cerca de uma semana após o início dos ataques. Estávamos cavalgando ao longo do Pasto Sul. A lua estava baixa no céu, estava quieto, muito, muito quieto. Nossos cavalos também pareciam inquietos, com suas orelhas se mexendo nervosamente. De repente, o cavalo dele empinou, quase jogando-o ao chão. Enquanto ele lutava para controlar o animal, vi algo se mover nas sombras a cerca de 50 metros de distância. Era grande, um pouco maior que um cachorro, mas a forma estava toda errada. Parecia não ter pelos, com um focinho longo e patas traseiras grandes. Antes que eu pudesse olhar melhor, a coisa desapareceu na escuridão. Jones não viu nada. Ele estava muito ocupado tentando acalmar seu cavalo. Quando descrevi o que tinha visto para ele, ele me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça. Você tem ouvido muitas das histórias do Pedro, disse ele rindo, mas eu podia ver que ele também estava assustado. Na manhã seguinte, encontramos mais 3 bezerros atacados e desta vez as feridas eram piores. O patrão chamou o guarda florestal local, mas eles estavam tão perplexos quanto nós. Foi aí que os boatos começaram. No início, era apenas Pedro, murmurando sobre o chupacabra, quando achava que ninguém estava ouvindo. Mas logo os outros peões também começaram a falar. Eu não queria acreditar. Chupacabras eram apenas histórias, certo? Algo inventado para assustar crianças e vender revistas. Mas a cada dia que passava, à medida que mais animais eram atacados e coisas estranhas continuavam a acontecer na fazenda, ficava mais difícil negar que algo sobrenatural estava acontecendo. 2 semanas após o início dos ataques, fui acordado por barulhos fora do alojamento. Calcei minhas botas, peguei meu cigarro e corri para fora junto com os outros peões. O que vi me paralisou. Todo o rebanho. Centenas de cabeças de gado estavam pressionados contra as cercas do curral, o mais longe possível dos pastos abertos. E lá na borda havia uma forma. Era difícil distinguir detalhes, mas o que eu consegui ver me gelou até os ossos. Era a mesma coisa de antes, aquela coisa que eu pensei ser um lobo com sarna, mas com um olhar mais claro, era vagamente humanoide, curvado como algum tipo de primata. Sua pele parecia ser de um cinza esverdeado, e seus olhos refletiam a luz como os de um gato. Por um momento ficou lá, nos observando. Então soltou um grito que soava como voz feminina, depois desapareceu. Depois daquela noite, as coisas pioraram ainda mais. Perdemos mais gados a cada noite, apesar de todos os nossos esforços para mantê-los seguros. O patrão trouxe especialistas. Lembro-me de veterinários, biólogos da vida selvagem, até mesmo alguns investigadores. Mas ninguém conseguia explicar o que era e por que isso estava acontecendo. Instalamos câmeras de trilha por toda a propriedade, na esperança de capturar uma imagem da criatura. Mas nada concreto surgiu. Eventualmente, o patrão decidiu vender a fazenda. Isso foi uma notícia grave para a maioria de nós. Lembro-me de pensar que certamente não era por causa desse suposto chupacabra, mas era uma possibilidade. Na noite anterior à chegada dos novos proprietários, tive o encontro mais próximo até então. Estava fazendo uma última ronda, mais por hábito do que por qualquer esperança real de parar os ataques. A lua estava escondida atrás de nuvens espessas naquela noite. Estava bem escuro e eu estava definitivamente nervoso. Enquanto cavalgava perto do velho celeiro, ouvi um som que fez meu cavalo parar no meio do caminho. Era um rosnado baixo, diferente de qualquer coisa que eu já tinha ouvido antes. Minha mão foi para o rifle, mas antes que eu pudesse sequer pensar em levantá-lo, algo saltou das sombras. Peguei um vislumbre de pele cinza esverdeada e olhos vermelhos brilhantes antes que meu cavalo empinasse e me jogasse no chão. Caí com força, fiquei sem ar na mesma hora. Pensei que realmente ia morrer naquele momento, mas Deus me protegeu, e como apareceu,
A criatura se foi, saltando para longe. Não me lembro como voltei ao alojamento naquela noite, mas sei que voltei. Na manhã seguinte, os proprietários chegaram e entreguei minha carta de demissão. Com a mudança de dono e os eventos cada vez mais estranhos, não me senti confortável em permanecer. Fui trabalhar na construção civil em San Antônio, mas ainda fico arrepiado ao pensar naqueles olhos vermelhos brilhantes e na sensação de estar sendo vigiado por algo muito inteligente como aquilo. Eu gosto muito de ouvir as histórias dos outros, mas a gente nunca se imagina que em algum momento estará nessa situação. A maioria dos dias são semelhantes, e se acredita que serão sempre assim, mas não são. A vida muda em um instante, e quando muda parece que vai para um barranco até tocar o fundo. Foi assim que aconteceu comigo. Meu nome é José Antônio, e tenho 33 anos. A idade de Cristo, como dizem todos. Há um ano minha vida mudou completamente e foi de uma maneira amarga e cinzenta. Minha família era formada por minha mãe, minha irmã Aurora e meu pai Vicente. Ele era médico, cardiologista, na verdade. Sempre foi muito tradicionalista. Quando não estava tão ocupado com trabalho e pacientes, ele se sentava à mesa para comer conosco. Então me perguntava como estava indo na escola, se precisava de algo, e também o que eu pensava em fazer quando crescesse. Claro que minha resposta era ser cardiologista como ele. Acho que minha mãe gostava muito de vê-lo com admiração, porque meu pai não passava muito tempo em casa, mas graças ao seu trabalho tivemos uma vida de luxo, frequentando escolas particulares, comprando brinquedos nas melhores lojas da cidade, e na semana seguinte podíamos abandoná-los por outros melhores. Para minha mãe também não faltava nada. E embora me parecesse que meu pai não era muito carinhoso com ela, minha mãe sempre tinha um olhar de amor para lhe dar. As coisas foram assim quase toda a minha infância, até que numa ocasião minha mãe não saiu do quarto o dia todo. Nossa casa era muito grande, com um jardim verde e cheio de flores, onde minha irmã e eu brincávamos o dia todo, sem nos preocuparmos. Naquela vez, quando chegou a hora do almoço, minha mãe não desceu para comer conosco. Pensei que ela estava doente e fiquei muito preocupado. Subi ao seu quarto e abri a porta devagar para que ela não percebesse. Lá dentro, minha mãe estava chorando. Seus olhos estavam inchados e ela apertava os punhos e os dentes. Levei alguns anos para perceber que minha mãe tinha descoberto que meu pai tinha outra mulher e que ele havia comprado uma casa para ela. Eu não entendia, mas a partir daquele dia, a relação dos meus pais se quebrou. A forma como descobri isso foi porque vi com meus próprios olhos em um restaurante. Meu pai comendo com uma mulher que parecia bastante jovem e bem arrumada. No começo pensei que era uma colega do meu pai, mas vi os dois se beijando. Então entendi a razão do ódio da minha mãe e de seu choro amargo e inconsolável. Um dos sentimentos mais complicados que já senti foi odiar meu pai e, ao mesmo tempo, amá-lo, porque ele era meu pai. Ele ainda cuidava dos meus estudos e do meu bem-estar, assim como fazia com minha irmã. Com o passar dos anos, fui perdendo a admiração que um dia tive por ele e comecei a conviver cada vez menos com ele. Por sua vez, ele se tornou amargo, grosseiro e rude. Não sei, ele mudou muito. Cheguei a pensar que em algum momento ele havia sido trocado por um dublê. Praticamente era outra pessoa. O fato é que, quando ele faleceu há 3 anos, nossa vida mudou completamente. Minha mãe chorou muito porque, no fundo, ainda era apaixonada por ele. Sei que é errado dizer isso, mas me senti aliviado. Em algum momento, meu pai se tornou uma sombra escura que cobria toda a nossa vida e não nos deixava aproveitar nada.
Pensamos que finalmente havia chegado o momento de desfrutar de tudo o que por direito nos pertencia. Foi então que chegou a surpresa de que meu pai havia deixado tudo para Rogério, meu meio-irmão, fruto de seu relacionamento com aquela mulher. A única coisa que meu pai deixou para minha mãe por todos os anos de casamento foi a casa e alguns outros bens, embora nada comparado ao que Rogério recebeu. Não vou mentir. Eu o odiei. Odiei com toda a minha alma, porque minha vida mudou completamente. Eu não teria mais o apoio financeiro que normalmente meu pai me oferecia. Rogério era mais novo que eu. Eu tinha 30 anos e ele 22. Muitas vezes tive vontade de dar uma boa surra nele. Parecia que isso iria tirar meu ódio, mas era inútil. Isso não mudaria nada. Pedi conselhos e todos me diziam para deixar para lá, que o rancor só faz mal a quem o sente. Por um momento acreditei nisso. Passei muitas horas pensando que nada me pertencia e que se meu pai havia tomado aquela decisão, era um problema dele. Tentei me convencer disso até que tive uma falsa sensação de liberdade. Na minha família, eu era o único que dizia que não precisava se apegar a coisas materiais. Os outros me olhavam como se estivessem pensando que eu estava louco. No entanto, para mim, essa ideia de renunciar me fazia se sentir um pouco melhor. Ou pelo menos, sentia como se espiritualmente tivesse subido um degrau a mais. No entanto, soube que tudo era uma farsa no dia em que tive um problema com meu carro e não tinha dinheiro para consertá-lo. No geral, durante a semana, tive vários problemas relacionados a dinheiro. Também vi que a saúde da minha mãe se deteriorou muito após a perda do meu pai. Acho que foi por causa da tristeza. Ela precisava de remédios, terapias e distrações que eu não podia proporcionar por falta de dinheiro. Então meu ódio por Rogério aumentou. Percebi que era hipócrita e que o que eu mais queria não era ter dinheiro, mas sim que Rogério também ficasse sem, que se sentisse tão miserável quanto nós. Até este ponto, talvez vocês estejam se perguntando o que essa história tem de paranormal, e é aqui que entra Lúcia. Uma garota que desde o ensino médio estava apaixonada por mim. Ela era uma garota rica, mas muito estranha, solitária, tímida e com gostos estranhos em música e outras coisas. Como poucos dos meus colegas se identificavam com ela. Ela sempre andava sozinha. Soube que gostava de mim porque ela mesma me disse. Como eu não me sentia atraído por ela, disse que poderíamos ser amigos, porque era o que eu podia oferecer naquele momento. Nunca fomos amigos de verdade, mas conversávamos de vez em quando. Então Lúcia me falou sobre uma espécie de entidade que sempre estava ao seu lado. Ela a chamava de Tatana, e segundo ela, era uma mulher poderosa de sua linhagem. Uma bruxa que havia transcendido a linha entre a vida e a morte. Tudo isso sempre me pareceu uma loucura, como certamente parecerá para vocês. Mas o rancor contra Rogério estava me corroendo por dentro. Lúcia me convidou várias vezes para sua casa, para conhecer Tatana. Embora no fundo eu soubesse que ela queria outra coisa. Como mencionei, eu não me sentia atraído por ela. Mas uma tarde decidi aceitar o convite. Enviei uma mensagem para ela e pedi mais informações sobre essa entidade e se era possível fazer algum pedido ou desejo. Lúcia me respondeu que sim. Não vou mentir dizendo que não estava curioso, mas o que eu realmente queria era que ela me ouvisse e me ajudasse. Chegamos à casa dela, conversamos um pouco e depois fizemos coisas que não devo entrar em detalhes. Quando já estávamos mais tranquilos e confortáveis, pedi que ela me falasse sobre esse espírito. Lúcia se levantou da cama e me disse que não havia necessidade de explicar, mas sim de demonstrar. Ela pegou algumas velas coloridas, vermelhas, pretas e brancas. As colocou em círculo e também acrescentou alguns ramos de plantas que eu não conhecia. Pediu que eu me sentasse em frente a ela e repetisse o que ela ia dizer. Ela repetiu várias palavras que no início pensei que eram aleatórias,
como cavalo, lua, sinfonia, etc. Posso dizer que a única coisa que me deixou muito confuso foi ver as velas se apagarem e depois se acenderem sozinhas. Durante a cerimônia não pude pegá-las para ver se eram dessas velas de pilhas, mas ao final comprovei que eram velas comuns. Lúcia me disse que não poderia tirar o dinheiro de Rogério, mas poderia causar-lhe problemas de saúde para que o dinheiro fosse embora por esse lado. Tirar o dinheiro de uma pessoa é uma coisa, mas prejudicar sua saúde me pareceu demais, até mesmo para mim. Disse a ela que não, que estava apenas irritado porque, no fundo, sentia que a sorte dele me pertencia, como se de alguma forma ele tivesse roubado um destino que era para mim. O espírito disse a Lúcia que o destino era assim, que Rogério tinha o dinheiro porque precisava terminar seus estudos e meu pai deixou aquele dinheiro pensando nisso. Além disso, segundo a Tatana, nos últimos dias, meu pai já não recebia carinho de ninguém além dele. Ouvir isso me deu muita culpa, porque admito que ela estava certa. Eu não poderia atentar contra a saúde de Rogério e preferi deixar as coisas como estavam. Penso que essa sessão, onde eu pretendia acabar com o sortudo que me roubou a sorte, acabou me dando uma lição onde percebi que não era capaz de ir tão longe. Imagino que a vida funcione assim, que na verdade aquilo que acreditamos que nos pertence talvez não seja para todos. Até hoje, Rogério vive bem, e embora minha família e eu não tenhamos mais a vida de antes, também não nos falta nada. Continuei vendo Lúcia por mais algum tempo, mas no final nos separamos por outros motivos. Acho que aprendi uma lição, ou assim espero. Não há dúvida de que a vida dá muitas voltas, e o que acreditamos ser certo de um dia para o outro deixa de ser dessa maneira. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Estou em um relacionamento com um rapaz há vários anos. Ele é uma pessoa muito sociável, enquanto eu sou mais introvertida e prefiro passar meus fins de semana em casa, ouvindo podcast ou assistindo alguma série. Devido à sua facilidade de fazer amigos, é muito comum que convidem meu namorado para trocar ideias, como ele diz. Eu quase nunca vou com ele, mas em algumas ocasiões aceito para me distrair do trabalho. No grupo de amigos dele havia uma garota. Vamos chamá-la de Mara, que não me inspirava muita confiança. Sempre houve algo nela que me deixava inquieta. Era evidente que ela estava interessada no meu namorado e que há muito tempo queria sair com ele. Além disso, nunca perdi a oportunidade de me mostrar que não gostava de mim. No ano passado, fui convidada para um churrasco na casa da Mara. Como meu namorado é quem sabe preparar e assar a carne, ele passou o tempo todo grudado na churrasqueira. Para não ficar tão sozinha, tentei me aproximar dos outros e me juntar à conversa deles. Não lembro como essa conversa surgiu, mas Mara e suas irmãs começaram a falar sobre rituais que faziam para se proteger da inveja. "O que você faz para se proteger?" me perguntaram. Eu apenas disse que nada, que não acreditava nessas coisas. Comentei que minha família era cristã e, embora eu não fosse a pessoa mais religiosa, naquele momento também não acreditava em nada relacionado à feitiçaria. Essa noite, meu namorado bebeu muito mais do que o normal. Mara nos ofereceu sua casa para dormirmos. Ela morava apenas com as duas irmãs e insistiram muito para que ficássemos, para que não corrêssemos o risco de sofrer um acidente, segundo elas. Tivemos que aceitar porque eu não sei dirigir muito bem, e como meu namorado não estava em condições de conduzir, não queríamos arriscar. Ficamos no sofá. Não sei se estava cansado ou muito bêbado, mas meu namorado adormeceu imediatamente. Eu tenho muita dificuldade para dormir em casas alheias, então peguei meu telefone para me distrair. De repente, comecei a ouvir uma voz muito baixa, quase um sussurro.
Não dava para distinguir nada do que dizia, mas eu podia ouvi-la. Deixei o celular de lado e me levantei para ver se havia alguém ali. Estávamos no térreo e aquela voz vinha de cima, de um dos quartos. Parei de dar importância. Voltei ao sofá e me deitei abraçada ao meu namorado. Não sei em que momento, mas acabei adormecendo também. Acordei porque senti como se estivessem me espetando algo na planta do pé. Não foi uma dor simples. Realmente doeu. Contei ao meu namorado o que tinha acontecido e ele, e especialmente Mara, tentaram me convencer de que havia sido apenas um sonho. No entanto, a dor era real. Eu sei o que senti. Como eu já não estava à vontade ali, decidimos que era melhor irmos embora. Pegamos nossas coisas e entramos no carro. Quando estávamos prestes a partir, Mara se aproximou para me dar uma pomada, supostamente para ajudar a aliviar o desconforto. Eu havia dormido muito pouco e, no caminho, o sono começou a me vencer. Não sei se fiquei torta, mas estava com uma dor nos ombros, então, antes de dormir, apliquei um pouco da pomada. Cheirava muito estranho, como ervas, mas não como aquelas que costumam ser vendidas em ônibus, ou que você encontra em lojas de produtos naturais. O cheiro que exalava era realmente desagradável. Pensei que era porque a pomada já estava muito velha, talvez até vencida. Em casa, a dor foi ficando cada vez mais intensa e começou a se espalhar pelas pernas até que tomou conta de todo o meu corpo. Meu namorado ligou para meus pais para avisá-los. Eles me levaram ao médico e cheguei ao hospital com quase 40 graus de febre. Por causa da febre tão alta, os médicos pensaram que eu havia contraído Covid. O teste de Covid deu negativo. Então contei sobre a picada que senti e fizeram mais exames para descartar que eu tivesse sido picada por algum animal ou inseto venenoso. Passei 3 dias internada, completamente dependente dos outros. A dor nem me permitia ficar de pé. Fizeram mais exames, análise de urina, exames de sangue, tudo, e como não conseguiram encontrar nada, decidiram me dar alta com a recomendação de voltar caso a situação piorasse. Já em casa, quase um dia depois, comecei a entrar em um estado que imaginei estar louca. Comecei a ouvir vozes, risadas que não me deixavam dormir. Várias vezes vi uma mulher rondando as janelas. Eu podia sentir o olhar dela me seguindo. Ela me olhava com ódio. Mas o fato de estar como estava, quase sempre apagando de sono, me fez pensar que era somente delírios. Uma noite, essa mulher finalmente abriu a janela. Eu queria gritar, mas nenhum som saía da minha boca, e o esforço que fazia para falar queimava minha garganta. Ela se sentou sobre mim e começou a tocar meu rosto. Não me bateu nem nada. Parecia que estava me acariciando, mas o toque dos dedos dela queimava minha pele. Era uma ardência indescritível, nunca havia sentido algo assim. Comecei a chorar de medo. Orei pedindo a Deus que, por favor, ela fosse embora, e só então ela saiu de cima de mim e saiu do meu quarto. Liguei para meus pais ainda chorando. Pedi que viessem até mim, e eles não duvidaram do que contei, porque ficaram marcas no meu rosto, como queimaduras, e até dava para ver a marca da mão dessa mulher. Meus pais sempre foram muito religiosos, então, assim que me viram, começaram a orar e chamaram meus tios, que são presbíteros, para que viessem me abençoar. Passei um tempo sem ver essa mulher, mas minha saúde começou a se deteriorar drasticamente. Eu me sentia cada vez pior, perdi muito peso em pouco tempo e meu cabelo começou a cair. Meus pais me levaram a vários médicos. Buscamos diferentes opiniões, mas todos me disseram que não sabiam o que era e acabei sendo internada novamente. Na primeira noite no hospital, vi uma mulher, a mesma que havia entrado no meu quarto. Novamente ela estava do lado de fora da janela. Comecei a gritar pela enfermeira para que viesse me ajudar. Ela se aproximou e eu pedi por tudo que é mais sagrado que não deixasse aquela mulher entrar. Ela me olhou assustada. Estávamos no 6º andar do hospital.
Me sedaram porque acharam que eu estava delirando ou tendo algum surto psicótico. Só me lembro de acordar no dia seguinte, sentindo-me exausta apesar de ter dormido tanto tempo. Eu me via horrível, parecia que essa doença estava me consumindo. Não é câncer, é algo que ainda não sabemos o que é, foram as palavras de um dos médicos. Nesse mesmo dia me deram alta e disseram que teríamos que ir a outra cidade para realizar outros exames. Meus pais estavam desesperados por não obterem respostas às suas orações, no entanto não abandonaram a igreja, e como eu estava muito mal me deixaram na casa da minha tia Marília. Ela, sem permissão dos meus pais, mas com a minha, me levou à minha tia Paloma, que pratica bruxaria. Ela não só faz trabalhos de magia branca, mas também está envolvida na magia negra. Ao me ver, ela disse: "Ah, querida, esse trabalho que fizeram em você está te consumindo." Ela pediu que eu me deitasse na cama e começou a massagear a planta do meu pé. Não sei como, mas ela foi retirando um espinho muito longo de mim. Eu gritei mais por pavor do que por dor. "Aquelas garotas querem se livrar de você", ela disse. "Elas querem o menino com quem você está saindo. Na verdade, querem se aproximar dele por conta de dinheiro." Ela continuou me massageando e da planta dos meus pés começou a sair o mesmo cheiro daquela pomada, aquela que eu havia passado precisamente em meus ombros. Minha tia fez uma limpeza, me esfregou com um ramo de ervas e me pediu para tomar uma infusão que ela preparou. "Vamos tirar essa mulher de você", ela disse. Ela acendeu velas e começou a falar em uma língua que até hoje não sei qual é. E vi. Fechei os olhos e não sei como explicar, mas vi como aquela mulher começou a se formar do espinho que havia retirado de mim. Ela começou a gritar, como se estivesse experimentando muita dor. "Vá terminar este trabalho na pessoa que o iniciou", disse minha tia. Ela ordenou que aquela coisa fosse embora de mim. "Não volte nunca, você não é bem-vinda." E aquela coisa se foi, e a dor que eu sentia desapareceu. Desde aquela noite comecei a melhorar. Nem meu namorado nem eu voltamos a frequentar a casa daquela menina, mas pouco tempo depois recebemos a notícia de que a irmã dela havia falecido. Ela era muito jovem, tinha mais ou menos a minha idade, por volta dos 20 anos. A questão é que vou me casar em breve, e há algumas semanas voltei a ver uma mulher em meus sonhos. Tenho certeza de que não é a mesma de antes, porque essa tem o rosto da irmã de Mara. Mas não sinto medo. Há alguns anos sou fã de relatos de terror, e isso faz parte da minha rotina noturna. Não consigo dormir sem ouvir essas histórias, e foi a partir delas que aprendi outros idiomas. Veja bem, a protagonista da minha história é uma mulher de branco, uma entidade que já ouvi aparecer em muitas outras histórias. Isso me faz questionar se todos vemos a mesma mulher de branco ou se é uma representação de algo próximo. Era 2001 e eu tinha 9 anos. Desde muito pequeno gostava de filmes e histórias de terror, mas nunca pensei que ainda jovem seria protagonista de uma. Naquela época, meu bisavô travava uma difícil batalha contra o câncer, que infelizmente acabou perdendo. 2 anos antes, minha bisavó havia morrido de ataque cardíaco, então acreditávamos que a tristeza e a solidão eram muito mais agressivas a ele do que a própria doença. Achamos que ele só queria ir embora para ficar ao lado dela. Durante aqueles últimos meses de vida, sua filha mais nova, minha tia-avó, morou fora da capital. Porém, devido à situação de saúde do pai, ela teve que retornar. Ela tinha 2 filhos, uma menina e um menino. Quando minha tia-avó tinha que passar a noite no hospital com o pai, os filhos ficavam na casa de um parente ou na casa do meu bisavô, sempre acompanhados de alguém mais velho. Devo dizer que esta casa é um pouco estranha.
Sempre que você entra lá, você sente duas coisas estranhas, algo desconfortável e algo acolhedor. Quanto mais perto você estiver dos fundos da casa, mais pesada fica a sensação de desconforto. Não sei se é medo, ansiedade ou um pouco dos dois, mas não é apenas eu que percebo. Várias pessoas sentem isso e até comentaram que algo ruim mora naquela casa. Alguns netos e netas do meu bisavô, primos da minha mãe, se revezavam na guarda da casa à noite e impediam que qualquer ladrão entrasse, pois o bairro é bastante perigoso. Minha mãe, é claro, fazia parte desse grupo. Ela tinha ido passar algumas noites e um dia insisti que ela me levasse com ela. Eu não queria ficar em casa. Ela recusou a princípio, mas no final eu a convenci. Então fomos juntos passar a noite lá. Tive problemas com meu horário de dormir. Sou mais ativo à noite e tenho dificuldade em acordar de manhã. Esse dia não foi exceção. Minha mãe, porém, é daquelas pessoas que adormece assim que coloca a cabeça no travesseiro. Então, naquela noite éramos só nós dois. Naquela época não existiam smartphones como agora, e enquanto eu estava acordado, minha única companhia eram meus pensamentos. Passei horas olhando para o teto no escuro. Estávamos no que era o quarto principal. Eu estava deitado olhando para cima, e minha mãe estava dormindo do lado esquerdo, olhando para mim. As horas se passaram e eu só via a escuridão, e por um momento comecei a me preocupar, sentindo ou pensando que algo iria surgir de repente para me assustar. Calculo que tenha sido entre 2 ou 3 da manhã, quando à minha direita, ao lado da minha mãe, uma luz começou a acender bem devagar. Era uma luz branca brilhante. Acho que demorou cerca de 5 ou 8 segundos para ligar totalmente. Quando ligou inicialmente, só via luz, porém uma mulher logo apareceu. Pela sua altura, presumo que ela estava ajoelhada ao lado da cama, já que só conseguia ver da cintura até a cabeça. Eu estava ao lado da minha mãe. Ela era branca e sua pele brilhava como se fosse luz. Ela também usava um vestido branco, parecido com as camisolas que as mulheres usam para dormir. Ela demorou uns 5 segundos para desaparecer da mesma forma que apareceu, desaparecendo lentamente como uma luz. Pode parecer que não, mas isso me assustou só um pouquinho. Não me lembro se foi choque. Não disse nada. Não me mexi. Não gritei. Nem acordei minha mãe. Em poucos minutos consegui fechar os olhos e adormeci profundamente até o dia seguinte. Já de manhã contei à minha mãe o que vi. Ela me olhou um pouco surpresa e cética. Disse que preferia não acreditar nesse tipo de coisa, então apenas me disse para esquecer. Pouco tempo depois, minha mãe e minha tia-avó estavam sozinhas na mesma casa. Minha mãe estava apenas de visita e elas estavam conversando. A essa altura, meu bisavô já havia falecido há alguns meses e minha tia-avó havia voltado a morar na capital. Elas estavam na sala de jantar, bem perto daquela parte dos fundos da casa, quando, de repente, as duas ouviram uma voz muito familiar vinda dos fundos. Ela respondeu e demorou apenas uma fração de segundo para minha tia e minha mãe reconhecerem aquela voz. Era a voz do meu bisavô. Ambas se entreolharam pensando a mesma coisa. Ele está morto. Nesse momento levantaram-se abruptamente da sala de jantar e fugiram na direção oposta, para fora de casa. Não tenho certeza do que conversaram naquele dia. Só anos depois, minha mãe se aproximou de mim e disse: "Filho, você se lembra da vez em que viu uma mulher de branco na casa?" Eu disse: "Sim, eu lembro." Então ela me contou o seguinte: "Quando você quis ir comigo cuidar da casa, eu não queria que você fosse. Nas noites anteriores em que fiquei, briguei com as crianças porque todas as manhãs encontrava coisas espalhadas e a torneira da pia aberta, pingando água. Outros primos meus também falaram algo sobre as 4 cadeiras de balanço que estavam na varanda. Disseram que durante a noite uma delas balançava, só uma, descartando que fosse o vento. Era como se tivesse alguém sentado ali.
No meu turno seguinte, sem as crianças, encontrei a casa com coisas espalhadas do mesmo jeito, com a torneira aberta igual das outras vezes. Vi um brinquedo se mexer e dessa vez as crianças não estavam lá. A quem eu iria culpar se ninguém tinha ido na casa? Naquele dia, quando minha mãe e minha tia ouviram aquela voz que parecia ser do meu bisavô, começaram a se abrir sobre o assunto. Era algo difícil de contar, mas ainda mais difícil de deixar de fora. Minha mãe contou então à minha tia o que eu tinha visto. Ela, surpresa, contou que a filha mais nova também falava de uma mulher de vestido branco e que ela também. Claro, a ignorou, acreditando ter inventado uma amiga imaginária. Depois dessa conversa, minha tia-avó começou a investigar sua árvore genealógica para ver se havia alguma mulher falecida que tivesse uma descrição semelhante. Branca, longos cabelos pretos, com fotos dela usando um vestido branco. Ela pesquisou fotos cada vez mais antigas até encontrar algo. As fotos da minha tataravó, mãe da minha bisavó. Foram as únicas que correspondiam a essa descrição, ou pelo menos pareciam. Elas queriam acreditar que era ela e muitos de nós ainda pensamos assim. Ao juntar todas essas peças, lembrei que não senti medo ou ameaça ao vê-la. Não senti que estava em perigo e até adormeci profundamente momentos depois. Até hoje há mais algumas pessoas que afirmam ter visto a famosa mulher vestida de branco naquela casa. Também falam sobre uma energia pesada, a mesma que sinto quando vou lá para o fundo. Acho que poderia ter sido minha tataravó, e tenho a ideia de que se ela não me causou terror, se não me assustou na hora, talvez ela estivesse ali apenas para me tranquilizar. Talvez ela estivesse apenas cuidando de nós, tentando expulsar a presença sombria que sentimos naquela casa, lá no fundo, aquela presença que espalhava as coisas, que abria e continua abrindo as torneiras todas as noites. Após 3 meses do meu primeiro emprego como assistente social em Nottingham, 2 colegas e eu acabamos indo a um pub numa segunda-feira à noite, depois do trabalho. Um era novato como eu, mas o outro era um cara mais velho chamado Andy, que agia como uma espécie de mentor para nós. Ele estava no cargo há quase 30 anos, mas diferentemente de muitas pessoas com quem começou, permaneceu cuidando de casos em vez de progredir para a alta administração. Isso significava que ele tinha muita experiência, o que significava que tínhamos muito a aprender com ele. Então, eu, Andy e esse outro colega nosso, terminamos no escritório por volta das 6:30. E como tinha sido um dia longo, pois geralmente parávamos por volta das 5, Andy perguntou se gostaríamos de dar uma passada no pub da esquina. Nenhum de nós tinha para onde ir e meu colega mais novo disse que estava de boa em deixar o carro no estacionamento. Então lá fomos nós. 1 litro se transformou em 2 e então concordamos em beber mais um pouco antes de partirmos. Era a minha vez, então fui até o bar. Quando voltei, Andy e meu outro colega estavam discutindo os casos mais estranhos com os quais eles haviam lidado naquele momento da carreira. Eu e meu colega estávamos lá há apenas alguns meses cada, então não tínhamos muito a oferecer em termos de histórias. Mas então Andy resolveu discutir alguns de seus casos mais memoráveis. Houve um que me chamou a atenção em particular, por razões que em breve se tornarão óbvias. Muitos anos antes, Andy foi designado para um caso envolvendo uma criança em risco, filho de um pai violento e alcoólatra. O garoto tinha dificuldades de aprendizagem e passou pouco mais de 1 ano em um orfanato enquanto seus pais tentavam se limpar do vício. Eventualmente, o caso deles foi submetido à revisão. Aparentemente, não era só o vício do pai. A mãe era completamente inadequada para o papel de mãe. No entanto, depois que o pai supostamente parou de beber e a mãe mostrou mais interesse em aprender a ser melhor, o filho foi devolvido e Andy foi designado como assistente social. Ele disse que costumava ir algumas vezes por semana só para conversar com a família e dar uma olhada.
No início, eles pareciam ter realmente mudado, mas então, com o passar do tempo, disse Andy, que as rachaduras começaram a aparecer no que diz respeito ao pai. Ele estava, obviamente, achando a sobriedade de longo prazo cada vez mais difícil, o que, por sua vez, fez a mãe regredir aos velhos hábitos também. Uma das coisas que ela deixou de fazer era levar o filho à escola local, onde ministravam aulas dedicadas a necessidades especiais. Basicamente, parecia cada vez mais que eles iriam tirar o filho deles novamente. Porém, Andy disse que eles não pareciam pessoas más. Então ele estava torcendo para que eles ficassem juntos. Mas então, um dia, Andy recebe uma ligação em sua mesa e, quando atende, ouve a voz do menino com dificuldades de aprendizagem. Ele perguntou: "Você é Andy?" Ele disse que sim e depois perguntou se está tudo bem. O menino disse que não. Então, quando Andy pergunta qual é o problema, o garoto diz a ele: "Papai colocou a mamãe na banheira." Andy disse que a princípio ele realmente não entendeu o que ele queria dizer. Então ele perguntou: "Ele está dando banho nela?" O garoto então responde de uma forma que faz o sangue de Andy gelar. "Pelo menos eu penso que sim. Agora ela está dormindo, e o papai quer que eu durma também." Andy disse que foi provavelmente o momento mais assustador de toda a sua carreira, porque o que quer que ele o instruísse a fazer a seguir poderia salvar sua vida ou selar seu destino. Ele disse que pediu ao garoto para ficar quieto, desligar o telefone e se esconder, ou correr para a casa de um vizinho, se possível. Andy disse que seu primeiro pensamento, obviamente, foi dizer a ele para chamar a polícia, mas ele também percebeu que se o pai do menino pudesse ouvi-lo falando, poderia matá-lo. Depois de lhe dar o que acreditava serem as instruções corretas, Andy desligou o telefone, chamou a polícia e dirigiu até o prédio da família. Mas era tarde demais. Andy chegou bem a tempo de ver o pai sentado calmamente na traseira de um carro da polícia. Ele abaixou a janela e chamou um dos policiais, que lhe disse para ir embora. Andy mencionou ser o assistente social da família, mas o policial não podia lhe contar nada sobre o que tinha visto lá dentro. Mesmo assim, Andy perguntou se havia mais alguém vivo na casa, se haviam encontrado a criança ilesa. O policial apenas lhe lançou um olhar de choro, pediu desculpas e pediu-lhe que seguisse em frente. Andy disse que ficou arrasado, a ponto de ter que parar no acostamento e chorar até se acalmar o suficiente para dirigir novamente. Na manhã seguinte, ele ligou para o trabalho e contou tudo. Depois informou que demoraria alguns dias para voltar e autorizaram sua licença. Andy passou os dias seguintes se afundando em bebida, ainda mais após descobrir como a criança foi morta de uma forma brutal e desumana pelo pai. Ele voltou ao trabalho alguns dias depois, mas disse que demorou um pouco até que pudesse voltar ao seu número normal de casos, e foi assim que chegou ao verdadeiro ponto de sua história. Ele não nos contou como aquele garotinho foi morto, para não nos traumatizar. Embora ele tenha feito um ótimo trabalho nisso, inevitavelmente enfrentamos algo semelhante alguns meses depois. Acabamos precisando de um kit de ferramentas corretas para lidar com isso, que envolvia muitas idas ao terapeuta e muito aconselhamento sobre traumas. A história que vou compartilhar com vocês hoje começou quando eu tinha 16 anos, quando dividia com minha irmã o nosso quarto e a mesma cama. Lembro claramente do dia em que tudo começou. Foi numa noite de quarta-feira e lembro disso por um detalhe muito específico. Eu gostava de ficar acordada até tarde assistindo filmes que passava na TV aberta de quarta. Tínhamos uma TV no quarto, daquelas bem pequenas que mal iluminavam o ambiente, e o quarto também era pequeno. Havia apenas a cama e uma enorme penteadeira de madeira em frente a ela. A TV estava em uma mesinha ao lado,
Então eu ficava acordada com a televisão bem na minha cara. Quando o filme acabou, desliguei a TV para ir dormir. O quarto ficou completamente escuro, exceto por um pequeno espaço onde entrava a luz de um poste da rua. Não estava com sono, então fiquei olhando para a penteadeira, como se fosse por inércia, para cansar os olhos. Mas de repente algo chamou minha atenção. Vi um vulto preto ao lado dela, com cerca de meio metro de altura. Pensei que fosse um monte de roupas que minha irmã havia jogado ali, mas mesmo assim fiquei preocupada e tentei focar minha visão na escuridão para ver melhor. Foi então que o vulto se levantou, lentamente. Era uma menina de uns 10 anos, com um vestido muito sujo e com o cabelo cobrindo o rosto. Assim que ela se levantou, cobri meu rosto com o cobertor, morta de medo. Pensava que meu pai estava prestes a chegar e, por sorte, logo depois ouvi a porta. Ouvi meu pai chegando. Pulei da cama e, sem olhar para aquele canto, saí do quarto gritando e corri para abraçar meu pai, que me encontrou na escada. Minha mãe acordou com meus gritos. Contei a eles o que tinha visto e eles acreditaram em mim. Nunca duvidaram de mim. Eu já não queria mais dormir naquele quarto. E minha irmã muito menos, depois de saber o que eu tinha visto. Também não quis mais assistir TV tão tarde, porque por alguma razão associávamos isso aos acontecimentos daquela primeira noite. Começamos a dormir na sala, mas eu comecei a adoecer. Perdi peso e minha pele ficou amarelada. Sangrava constantemente pelo nariz e meu período menstrual durava até 15 dias. Fui diagnosticada com anemia e, como minha mãe trabalhava o dia todo, minha avó se ofereceu para cuidar de mim, para me alimentar bem e me ajudar a recuperar a saúde. Então fui ficar com ela por um tempo. Mas o que quer que estivesse na casa, no meu quarto, me seguiu. Na casa da minha avó as coisas melhoraram, mas só por um tempo. Para começar, já não precisava dormir na sala, não dormia com medo. E comendo a comida da minha avó, comecei a me sentir melhor, menos fraca. Dormia na mesma cama que uma tia da minha idade, mas era uma cama de casal, maior que a do meu quarto. A única coisa que me incomodava um pouco era que ela sempre me deixava sem cobertor no meio da noite. Acostumada a dormir sozinha, em algum momento da madrugada, ela se enrolava como um pastel. Então o que eu fazia era levantar e pegar outro cobertor para não acordá-la. Numa dessas noites, como de costume, o cobertor começou a escorregar do meu corpo e me acordou. Instintivamente puxei o cobertor de volta para me cobrir, mas ele foi puxado mais uma vez. Como aquilo sempre acontecia, me levantei para pegar outro cobertor, mas ao fazer isso, olhei para minha tia, que dormia profundamente, descoberta. Algo nos pés da cama me chamou a atenção. E ao olhar para lá, vi a menina segurando o nosso cobertor em suas mãos. Não sabia o que fazer. Não conseguia me mover. Não conseguia sair porque teria que passar por ela. Meu corpo só me permitiu voltar para a cama, fechar os olhos, me encolher em posição fetal e rezar para que aquela menina não se aproximasse mais. Não consegui nem tentar acordar minha tia. Quando o sol nasceu, finalmente tive coragem de abrir os olhos, mas não havia ninguém ali conosco. Corri para contar à minha avó o que tinha visto, para contar que ela havia me seguido. Percebi com pavor que ela me seguiria para onde eu fosse. Todos me diziam que talvez eu devesse perguntar o que ela queria, mas era muito fácil falar. Não faziam ideia do medo que eu sentia ao vê-la, um horror que me congelava completamente, que me fazia sentir como se meu coração fosse falhar. Infelizmente, continuei sentindo sua presença, mesmo que nem sempre a visse. Voltei para casa e fiquei novamente no meu quarto. Dormia com a luz acesa e depois mudei todos os móveis de lugar, na esperança de que o ambiente parecesse diferente. Eu queria sentir que era outro quarto. A cama ficou encostada no guarda-roupa que não tinha portas. Era basicamente um espaço aberto com um tubo onde pendurávamos nossas coisas. Então, uma noite adormeci como sempre. Me acomodava de bruços, com o braço encostado no armário.
Acordei quando senti algo tocando meu pulso, e antes de conseguir despertar completamente, algo me puxou e me jogou entre as roupas. A luz estava acesa, como sempre, então pude ver que não havia mais ninguém ali. Minha irmã já nem dormia mais comigo no quarto. Não entendi de momento o que poderia me puxar com tanta força, como se eu fosse uma boneca de pano. Porém logo soube que era ela. Ela ainda estava presa a mim, aonde quer que eu fosse. Até mesmo numa viagem à Praia de Santos, onde fiquei com alguns familiares, pude ver sua silhueta caminhando a noite toda. Nos meus sonhos a vi mais claramente, quase podia ver seu rosto. Nesses momentos me atrevia a falar com ela, a perguntar o que ela queria de mim, mas ela nunca respondia. Eventualmente, quando fiquei tão mal que pesava apenas 38 quilos, quando estava pele e osso, minha avó me levou a uma senhora para que fizesse uma limpeza espiritual em mim. Ela me disse que eu não precisava ter medo daquela menina, que ela não era um espírito maligno. Disse que ela queria me dizer algo que estava ligado a mim desde a noite em que comecei a vê-la. A noite em que despertou em mim uma sensibilidade que nem todos têm. Ela percebeu que eu podia vê-la e desde então se esforçava para entrar em contato comigo. Cada coisa que ela fazia era para chamar minha atenção. Mas a senhora também me disse que se eu não queria mais vê-la, simplesmente dissesse isso a ela, pedisse que por favor não aparecesse mais para mim. E claro, foi o que fiz. Sentei-me naquela noite na minha cama e pedi que ela não me procurasse mais. Disse que se precisasse de ajuda, que a buscasse com outra pessoa, porque de mim ela não conseguiria muita coisa. Desde então, nunca mais a vi. Mas algo me diz que esse não foi o fim da história. 4 anos depois, fui diagnosticada com câncer. Quando soube, lembrei-me dela. Lembrei-me de algo que a senhora que me fez aquela limpeza espiritual me disse em algum momento. Ela comentou que quando a alma está presa entre a vida e a morte, podemos ver o outro lado. Lembro que respondi que eu não estava morrendo, mas na verdade eu estava, só que não sabia. Desde então penso que talvez isso fosse o que aquela menina queria me dizer. E bom, isso é tudo. Muito obrigada pela atenção.